Boa tarde, que bom que você está aí curtindo o programa Arte Brasil. Um abraço carinhoso, eu sempre mando esse abraço para quem curte o programa, quem curte artesanato, e é aqui que você encontra as melhores dicas e melhores aulas. Olha só, puxando a sardinha para minha brasa. Mas eu tô falando a verdade. Por exemplo, hoje nós teremos o trabalho da Deise Costa. Com uma única régua, ela consegue dar várias dicas para você fazer os barrados de maneira diferenciada. Quer aprender? Olha só essa peça, que lindíssima! Simples, fácil, prática e eficiente, porque você consegue produzir muito mais peças com um tempo menor. E temos também a companhia de Angélica Schmidt, que a gente já inclusive começa com ela, porque vestidos, blazers, calças são peças que toda mulher, né? Até homem tem blazer no guarda-roupa, vestido, eu não digo, mas calça comprida assim, e que são peças-chave. Para isso, eu vou ganhar um beijo primeiro, e depois eu vou dizer que você preparou muitas dicas para as pessoas produzirem suas próprias peças. Exatamente. Às vezes a gente tem truquezinhos para montar as peças, né? Algumas dicas de costura que facilitam né, o processo de montagem de toda a costura. Porque a costura nada mais é do que assim. Você tem que ir montando. Cada peça vai ter o seu processo de montagem. Então, você tem uma camisa, você vai montar a gola com pé de gola, você vai montar a manga, o punho, a vista, vai fechar as pences. Então, a gente tem um processo que a gente tem que respeitar, né, para facilitar o nosso trabalho e para que a costura, né, desenvolva, porque às vezes senão você vai se perdendo assim nas peças e né, aí você não se encontra. Que nem a gente tem peças aqui que nem um blazer, né? O blazer é um blazer forrado, então ele tem esse bolso, né, tipo, olha aqui, vou mostrar aqui o forro, então ele é forrado, então é uma peça assim de nível que você, por exemplo, quando você compra o kit está vindo essas 3 peças. Está vindo o vestido, a calça e o blazer. O blazer você vai deixar por último, né? Por quê? Você primeiro vai se adaptar com as peças mais fáceis para depois ir para a peça que é mais trabalhosa, que tem mais detalhes, né? Das 3 peças, para começar, o vestido ou a calça? Olha, os dois, vestido e calça, eles estão no mesmo grau, né? O vestido ele tá até mais fácil, por quê? Porque ele é um vestido feito no recorte, né? Ó, você tá vendo? Ele começa com um recorte no busto, que a gente chama até esse recorte de recorte princesa, né? Então ele começa do busto, passa pelo busto e vai até a parte de baixo. E ele não tem gola, ele tem uma manga simples, né? Ele não tem punho. Isso facilita para quem quer começar a fazer as suas próprias peças. Ele tem o zíper invisível, que para algumas pessoas, mas é o que eu digo. Gente, é treino. Costura, você vai fazer uma peça, você não precisa começar inicialmente com o tecido, sabe? As pessoas ficam com medo. Qual o medo das pessoas? De estragar o tecido, né? Tipo, poxa, eu tô com um tecido super bonito, super caro que eu paguei ou que eu ganhei, né? E aí eu vou fazer o quê com esse tecido? Vou estragar. Não, faz um teste no algodão cru, no TNT. TNT mesmo, eu falo para as minhas alunas, gente, quer testar? Testa no TNT. Quer sentir como é? Ganhou a máquina, sabe? Ganhei uma máquina nova, poxa, eu não conheço ainda ela direito. Testa no algodão cru, testa com papel. A gente não precisa costura. Papel? Angélica? É, papel, você não precisa pôr linha, nada. Você vai testar o quê? Os pontos, você vai testar a velocidade dela, você vai conhecer a sua máquina. As minhas alunas, a primeira aula básica, aquelas alunas que nunca viram máquina na vida, é papel. A gente costura no papel. Olha que ideia legal. E aí eu faço o quê? Curvinhas, faço exercícios com curvas, com retas, porque elas vão seguindo. Então é onde você começa a se adaptar com a máquina que você trabalha, né, com o tipo de trabalho, e o seu também, você vai vendo toda a sua forma de costurar e seu equilíbrio na máquina, porque você vai vendo que não precisa você puxar o tecido, a máquina faz esse trabalho, como é que você está a sua coordenação. E o trabalho de coordenação com papel é o melhor que tem. Primeiro exercício é a melhor coisa que tem, né? Isso é novidade para mim e tem muitas outras dicas que você vai receber da Angélica Schmidt hoje, portanto, a partir de agora comece a prestar mais atenção ainda, porque vem coisa boa por aí. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é entretela. As pessoas têm muito, de conhecer. A gente tem N tipos de entretelas no mercado. E cada entretela, ela vai servir para uma coisa, ela tem uma finalidade. A gente tem entretelas para cos, a gente tem entretelas que são feitas para blazers, para estruturar,
né? Então, existem muitas coisas no mercado. O que a gente conhece mais para o nosso habitual de costura seria o quê? A entretela, que a gente chama de papel, que ela não é de papel. As pessoas não vai desmanchar, não vai desmanchar. A gente chama de papel porque ela aqui, ó, ela é um TNT, tá vendo? Ó. E bem Ela fininho. Isso, bem fininha. Essa entretela, ela é legal para quê? Por exemplo, você tem um revel. Essa minha blusa tem um acabamento por dentro. Então, o que eu uso? Eu uso um revel, uma entretela de papel nesse revel. Como a sua mão fica na frente, é mais Isso, ó, fácil que eu revel. mostre, ó. Ó, ela tem um acabamento. Essa parte mais pretinha. Isso, mais exatamente. Ela é o aí quê a aí? gente dobra. Eles colocaram uma entretela de papel, que é essa de faz TNT, assim. e colocaram preta porque o tecido é escuro, Sim. né? Então, colocaram uma entretela preta. Você tem entretelas pretas e brancas, né? Dependendo do trabalho que você vai fazer. E essa aqui de papel, ela é bem legal para a gente trabalhar isso. Tem gente que gosta, às vezes o tecido é muito grosso, você vai fazer um cos, por exemplo, de uma saia, você está fazendo uma saia num tecido tipo Oxford, que é um tecido mais encorpado. Eu não preciso pôr uma entretela de tecido, eu coloco uma de papel, só para estruturar. Né? Então, ela é uma entretela legal de se trabalhar e sempre entretela, gente, tem uma diferença. A gente tem entretela e intertela. Tá? Eu achei que era só um jeito de Não. falar. Intertela, ela não tem cola. A intertela, ela é usada para estruturar. Às vezes a gente costura junto com uma que peça para legal. estruturar. E a entretela tem cola. Né? Então, a entretela, quando você vê, não sei se vai dar para observar, mas a gente vê o brilho. De um lado ela tem brilho, ó, tá vendo esse brilhinho? É a cola. É a cola. E desse lado ela não tem. Ó, tá vendo? Até eu mexendo, ó, Fosco. não dá para ver. Mas aí nós temos o quê? Essa é de papel. E essa aqui é a entretela de tecido. Ó, ela é um tecido tipo morim, é um tecido de trama aberta. Você vê que ela tem até ourela, ó. Quando eu vou cortar uma peça, lembra que a gente sempre fixa muito isso. As nossas modelagens, elas têm um fio. Né, o fio do tecido está sempre aonde? Na ourela, né? Então, quando você vai cortar uma peça na entretela de tecido, você tem que respeitar a ourela também e o fio dela. Na de papel, não. Na de TNT, não. Ela não tem fio. Agora, a de tecido tem. E aqui funciona Aí do mesmo eu deveria jeito. cortar só na horizontal. Aí eu corto sempre a peça com o fio da peça paralela à ourela, né? Sempre paralela. E aqui você vê que a gente tem brilhinho também, ó. Ela tem todo um brilhinho, ó, tá vendo? Ó, dá pra gente ver que ela tem a cola. Ó, dá pra ver o brilho, né? E esse lado não tem, ó, tá? Esse lado já não tem, né? E quando a gente trabalha com uma peça, por exemplo, tem gente que fala, eu vou cortar a entretela para um punho. Então, vamos fazer de conta que isso Você aqui... não vai falar nada agora, não. Não? Não. Sabe por quê? Eu quero que as pessoas comecem a costurar as suas próprias peças. Primeiro, com as suas dicas. Segundo, com esse kit que a Vitrine do Artesanato traz para você. Olha só, tem 3 DVDs ensinando estas 3 peças que a Angélica Schmidt explicou agora. O vestido, calça e o blazer. Então, você começa a aprender com estes DVDs. Depois, quando você chegar no blazer, você já está expert, vai até começar a fazer para vender. Todas as dicas estão aqui nestes DVDs. E são 2 peças de cada em cada DVD. Além destas ideias, ainda vai nesse kit 3 revistas Burda Style. E o que você vai encontrar nesta revista maravilhosa? Quem faz costura, quem está aprendendo, até quem não costura, curte essa revista Burda Style. Por quê? A Burda, ela traz os moldes nos tamanhos, em vários tamanhos, e você pode inclusive receber da própria revista as dicas para um tamanho maior, por exemplo, um plus size. Então você pode comprar com a segurança de fazer do número pequeno até um número maior. E além dos modelos disponíveis nas revistas, tem as ideias, são mais de 100 ideias aqui para você fazer. E todo o material para você fazer aqui as peças do DVD. Olha só, vem os aviamentos, zíperes, botões, vem ainda
os tecidos para você costurar. Além de todos os aviamentos, claro, não pode faltar o tecido. São 9 metros de tecido para alfaiataria de excelente qualidade que vão dar aí um caimento perfeito às peças ensinadas. Além disso, 2 metros de tecido de forro para você fazer aquele blazer forradinho, bonitinho, com qualidade. E tudo que você precisa está nesse kit. Então, todos os materiais são enviados para fazer até o maior tamanho de cada modelo ensinado. Isso mesmo, então não perca tempo, aprenda a costurar as suas próprias peças a partir dos DVDs e das dicas e modelos, sugestões que a revista Burda Style traz para você. Ligue agora 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Angélica, Sim. eu sei que você tá doidinha para dar a sua dica, mas a gente vai primeiro pro intervalo e volta já já com Arte Brasil para você. Hoje o Arte Brasil traz as dicas de Angélica Schmidt e que já falou alguma coisa no primeiro bloco do vestido, do blazer e da calça. Inclusive, mostrando para você que você pode fazer um blazer com forro, ou seja, um blazer forrado, uma calça com corte perfeito que vai ajustar aí ao seu corpo e deixar você elegante. Então, quer mais algumas dicas de costura? Angélica, Vamos é com lá. você. Olha, eu estava falando, para finalizar a parte da entretela, como que a gente faz para poder colar? Sempre quando a gente vai cortar a entretela, a gente nunca corta no tamanho do molde que eu preciso. Por exemplo, se eu tenho isso aqui é um punho. Então, eu não corto a entretela exatamente no tamanho dele. O que que eu faço? Eu venho aqui, corto ela, ó, com A linha uma tá na margem. frente. Vamos tirar Vamos a linha tirar. dali? Pode Isso. pôr ela para cá. Pronto. Aí os meninos conseguem mostrar para você de casa, né? Aí aqui, olha, o que que eu fiz? Eu cortei a entretela um pouco maior, tá vendo? Uma margem maior do que o próprio punho. 1 centímetro seria suficiente? Um centímetro. Aí eu venho aqui, ó, eu venho com um papel, a cola tá desse lado, aqui tá o avesso do tecido, porque a entretela Cola vai no no avesso. avesso do tecido. Aí, isso aqui não vai grudar porque é tecido, a cola tá desse lado, eu vou pôr um papel e passar. Então, não gruda no ferro, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Aí, depois eu vou puxar, ela vai sair do papel e aí eu recorto, refilo ela no tamanho certinho. Isso eu posso fazer com gola, pé de gola, com o que eu quiser. Que aí fica certinho a entretela por toda a peça que eu preciso, né? Então, fica mais fácil. Aí, da continuidade de uma dica que eu acho muito legal, você vê que o blazer tem a gola. E, geralmente, quando a gente trabalha com gola, ou a gola é arredondada ou ela tem bico. Né? Então, essa gola ela tá com uma ponta aí. Essa E muitas- seria essa pontinha. Isso, e muitas pessoas têm dificuldade em fazer essa ponta. Então, eu vou ensinar um truquezinho. Eu tenho aqui, ó, eu fiz uma gola com dois temas aqui. Ela tá, olha, com o bico e ela tá arredondada, tá? Ó, ela tá com as duas coisas, ó. É uma gola com biquinho e arredondada ao mesmo tempo. Então, eu vou demonstrar como é que a gente trabalha nas duas situações. Primeiro, vou vir aqui e vou costurar. Então, eu venho costurando, ó, até quase chegar na pontinha, ó. Eu seguro a agulha lá dentro, ó, e quando eu viro, vê que falta ainda um pouquinho do tecido, Sim. né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha, ó, eu pus essa linha em 4, dobrei ela em 4 vezes, essa linha. Certo. Eu vou colocar essa linha entre as duas golas, ó. Entre a gola de cima, essa gola tá direito com direito, ó. Tá na agulha, não tá? Minha linha tá aqui dentro, a outra tá aqui fora. Desço o calcador e dou só um pontinho. Viro a minha gola para cá e trago essa linha aqui para dentro, ó. Então, eu dei uma volta da linha na agulha.
trago ela pra cá. Deixa eu trazer ela certinho. Então você colocou primeiro, deu um pontinho. Isso, dei um pontinho. Agora, quando você volta para dentro, ela fica enlaçada ela na fica agulha. enlaçada na agulha. Deixa eu só virar certinho aqui, ó. Isso, pronto, ó. Ela deu uma volta na agulha, tá? Aí eu venho, ó, Ela as está duas estão aqui totalmente dentro. pra É. Então ela tava fora, veio pra dentro. Aí eu vou costurando até o final, ó. Eu vou fazer com curva pra gente poder virar essa gola pro lado direito, tá? Então aqui eu tenho a curvinha, ó, respeito aqui e faço. Para curvas, como é que a gente trabalha? Quando eu tenho curva. Quando eu tenho curva, eu dou pique. E sempre quando eu dou pique, eu dou com a ponta da tesoura, ó. Eu vou até toda a curvinha. Por quê? Eu preciso que o tecido dê ele abra, né? Quando eu vou virar, ó, ele faça isso. Porque senão ela fica repuxando. Então aqui, quando eu viro, ó, o redondinho, tá vendo? Ó, ele fica perfeito. Eu posso também cortar com agulha de picote. Aquela agulha de picote, aquela tesoura de picote. É. E aí, olha, ela também fica, mas você vê, ó, fica redondinha, né? Agora, essa de cantinho, como é que a gente faz, ó? Eu vou dobrar essa na dobra da costura, dou uma cortadinha aqui Desse excesso. e corto, viro aqui. Seguro aqui por dentro. Ó. Seguro bem no cantinho para que ela venha puxando e viro. Essa linha tá aqui, ó. Ó o que ela fez. Ah, dá um... Ela formou o biquinho certinho. Perfeito. Né? Perfeito, sem ter que você colocar tesoura e às vezes furar. Agulha, Né? E agulha e tudo mais. E depois essa linha aqui, ela vai sair naturalmente. Tá? Só puxar, ela sai. Só puxar, ela sai. Então, tanto para curvas a gente dá piques, para cantos a gente coloca a linha. Né? Então, faltando 1 milímetro para chegar na margem do pé de máquina, Eu já coloco a linha entre a agulha, né? Entre o tecido, os dois tecidos. passa, dá um pontinho e volta para pra dentro. né? E aí Pronto. fica certinho. Bem no biquinho. Né? Bem no biquinho. E uma outra dica que eu tenho também, as pessoas têm, por exemplo, quando a gente passa o molde, né? A gente copia o molde da revista, a revista ela tá sem margem o molde está sem margem de costura. E a revista ela indica o quê? 1 centímetro de margem, 1,5 centímetros de margem de costura. Isso significa o quê? Quando a gente tem aqui na máquina a nossa plaquinha, né, essa chapinha aqui na máquina, ela tem os risquinhos que ela indica 1, 1,5, 2. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com ela rente, olha, o meu calcador, tá vendo? Eu tô indo rente. Tá no limite do calcador. No limite do calcador, tá? Então, aqui eu tenho uma medida. Eu vou ter uma medida de 0,75 aqui. Então, eu venho e meço. 1 centímetro ele tá aqui, ó. Então, eu vou invadir para essa parte. Então, eu vou seguir o quê? Esse risquinho agora, ó. Para ele dar o quê? 1 centímetro de margem. Eu já começo a ver a diferença dessa medida para essa. Aqui tem 1, aqui tem 0,75. Verdade. 1,5 centímetro, ele tá aqui, olha. É só 1,5. seguir o tecido nesse É só risco. seguir o Se você tiver dificuldade de enxergar esse risco, você pode o quê? A gente tem um aparelhinho que a gente chama de medidor de costura. Ele fica preso com ímã. Ou você pode pôr uma fita crepe, para você ter noção da onde o seu tecido tem que andar rente. Porque aí aqui, por exemplo, eu vou andar com 1,5, que é o que eles colocam de margem. Olha, já mudou. Tá vendo? Então, a gente tem 1,5, 0,75, né? Então, a gente tem que... E cada máquina vai trabalhar de uma forma diferente. Então, sempre antes de costurar, de começar a costurar, primeiro, regulagem de ponto. Teste o seu tecido que você vai utilizar. Teste a tensão da máquina, teste a linha, tudo certinho. O tamanho do ponto. O tamanho do ponto. A agulha é muito importante, porque às vezes é um tecido muito fino. Então, você pode pôr uma agulha 9 ou uma agulha 11. São as duas agulhas que mais a gente trabalha. A 11, ela serve para todos os tipos de tecido que foram feitos aí. E uma agulha 9 para um crepe, um cetim, um tecido mais fino, né? Então, existem N dicas que hoje não daria para a gente falar tudo. Isso que eu ia falar, como a gente gostaria que a Angélica ficasse aqui explicando pra gente. Mas ela sabe que é importante que você aprenda a costurar, a produzir as suas próprias peças.
Portanto, Angélica, eu vou dar uma dica também. Não é só você que dá dica aqui hoje. Então, tá A bom. minha dica é para que você entre em contato com a Vitrine do Artesanato para você receber esse kit que eu vou falar sobre ele. Olha só, tem 3 DVDs ensinando você a produzir aquelas peças que nós mostramos. O vestido, a calça, o blazer. E você, nestes DVDs, vai aprender todo o passo a passo, porque esse é o trabalho do DVD. Você aprendeu, pronto, vai produzir muitas outras peças. E além dos 3 DVDs, vem também 3 revistas Burda Style. E olha só, tem 100 ideias diferentes. Vem os moldes para você riscar aí no seu tecido e fazer as suas peças. E um detalhe, tem os tamanhos regulares e que você pode ir do 38 ao 44 com tranquilidade ou migrar para um plus size, porque a revista também traz essas dicas. E os tecidos de excelentíssima qualidade, que tem um caimento perfeito, para você produzir as peças sugeridas e ensinadas aqui no DVD. E além disso, todos os aviamentos estão inclusos, os zíperes, as linhas, botões, tudo que você precisa está nesse kit. 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Comece a sua independência para produzir as suas peças e depois, quem sabe, até para vender. Então, você pode acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, conferir esse kit de perto e um detalhe ainda, hein? Você, ao acessar ou mesmo entrar em contato pelo telefone com a Vitrine do Artesanato, você pode pedir a revista Burda Style para tamanhos maiores, para tamanho plus size. Existe revista específica só para tamanhos grandes, tá certo? Entre em contato com a Vitrine do Artesanato e conheça tudo que a Vitrine oferece para você, facilitando ainda a sua vida, porque vai receber aí na sua casa todos esses produtos. Fácil, né? Já num frete só, você manda tudo aí, recebe em casa e começa a produzir. É só costurar. É só costurar, não é, Angélica? Com certeza, com certeza. Querida, valeu, muito obrigada. Obrigada. O programa Arte Brasil para com as dicas da Angélica, mas continua com as dicas, sabe de quem? De Deise Costa, que estará conosco no próximo bloco. A gente volta já.